Meu Pai, Senhor Pai, mais uma vez nos rendemos em oração, Senhor. Até agora, Pai, nós louvamos, ouvimos palavras, Senhor. E o Espírito Santo do Senhor falou no coração de cada um. E nós somos gratos por isso, Pai. Mas agora chegou o momento, Pai. O momento que nós queremos ouvir a sua voz. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor já revelou a sua palavra no coração do teu servo. E nós entregamos ele nas tuas mãos, ó Pai, mais uma vez. E que o Senhor venha usá-lo, Pai, que o Senhor venha usar os seus lábios na direção do seu Espírito Santo, com conhecimento e sabedoria. Pai, os nossos corações estão, ó Pai, sedentos para ouvir a sua voz. Senhor, usa teu servo, Pai, e nós confiamos no poder da sua palavra, porque a sua palavra nos renova, nos fortalece, nos cura e é o bálsamo para nossas almas, Pai. Te entregamos o teu servo na direção do teu Espírito Santo e que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar no coração de cada um de nós. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Deixa Deus te usar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler, por gentileza, a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 8. Versículo 6, 7 e 8. Mateus, capítulo 8, versículos 6, 7 e 8. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, e a gente lê todo junto o 8. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Todos. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém. Podeis tomar vosso assento. Glória a Deus. Agora são 9h08 e temos pelo menos 2 horas para meditarmos nesta palavra. Cadeira, né, irmãos? Pelo menos uns 10 a 15 minutinhos. Irmãos, estou grato a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos nesta noite, tendo em vista que já há dias, né, que a gente acaba trabalhando fora e torna-se difícil estarmos juntos. Mas sempre eu comunico com o evangelista Mão Lucas. Desejo nosso é estar aqui, estar cultuando a Deus com os irmãos. Mas as necessidades nos obrigam, às vezes, ter que viajar para trabalharmos fora. E isto nos impossibilita de estar sempre juntos. Mas tudo no seu tempo. Deus está no controle de todas as coisas. E eu louvo a Deus por estar aqui neste momento, nesta noite. E antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de pedir a oração da igreja em favor de um amigo. Deus nos permitiu passar 30 dias aproximadamente na Flórida. E hoje eu entendo que foi, de certa maneira, uma permissão divina, pois tivemos esses dias lá, né, numa casa, conhecemos algumas pessoas e tivemos a oportunidade de falar, né, contar experiências, compartilhar coisas de família, de Deus, e outros assuntos edificantes
E esta semana recebi a ligação de um deles. Conversamos bastante, inclusive, por sinal, acredito que quase 1 hora conversando. Mas, quando foi hoje, antes de vir, eu voltei a receber uma ligação dessa pessoa. E essa pessoa disse: Vael, nos conhecemos há pouco tempo, mas eu senti algo diferente, uma segurança em poder falar com você, da maneira como você falava da sua família, da maneira como você compartilhava as coisas comigo aqui. Então você é a terceira pessoa, além da minha namorada, além da minha mãe, da minha irmã. E ele conversou bastante comigo. Ontem, ele pensou fortemente em tirar sua própria vida. Um homem que é documentado na América, um homem que ganha mais de $80 por hora. E as circunstâncias o levou a situações extremas. Mas, por misericórdia divina, ele lembrou de muitas coisas e depois conversou com uma conhecida que leu uma palavra de Deus para ele, e assim Deus mudou o quadro. E hoje ele nos ligou buscando conselhos, e eu disse que estaria pedindo oração em seu favor. Então oremos. Não vou citar o nome, mas os irmãos se apresentem como amigo do Evael lá da Flórida, para que Deus faça uma grande obra na vida dele, porque eu creio que já começou a fazer, né? Porque eu disse a ele, falei assim: louve a Deus por aquilo que Deus já te livrou. E a partir de agora aproximar de Deus e as coisas vão mudar. Novos ares vai respirar. Então, irmãos, apresente-o. E semelhante a ele tem muitos, né? Por aí precisando de nossos conselhos, precisando das nossas orações, precisando de uma mão estendida, para que o Senhor Deus os retire daquela situação em que muitos se encontram, nem como gravetos em chamas, prestes a serem consumidos. Eu disse a ele que muitas vezes nossa vida fica como graveto no meio de chamas, não chamas físicas, mas chamas no que diz respeito a sentimentos, emoções. E se Deus não tiver misericórdia, somos destruídos. Mas muitos, Deus tem misericórdia, estende a mão e tira o graveto das chamas antes que seja consumido. Eu disse a ele: você recebeu de Deus um grande livramento. Então, irmãos, oremos por ele para que Deus faça grande obra em sua vida. Nós temos observado a palavra de Deus em Mateus 8. Já temos ouvido nesta noite palavras que têm tocado em nossos corações. E hoje estamos nesta campanha Crer para Ver. Às vezes contraria um pouco a lógica humana, contraria um pouco aquilo que a gente às vezes ouve, né? É muito comum ouvirmos em alguns círculos, em alguns meios, pessoas dizendo que é preciso ver para crer, né? É preciso ver para crer. No entanto, a palavra de Deus, ela sempre vai nos direcionar para a importância de crer para ver. O próprio Senhor Jesus disse a Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então a confiança em Deus
a fé em Deus, ela não isenta, ou ela não invalida, ela não menospreza a realidade, não, as circunstâncias da vida, não. Mas ela nos faz apoiar numa realidade maior que é Deus. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Então o tema geral, crer para ver, nos faz lembrar de muitos personagens bíblicos, né? Nós estamos estudando na nossa IBD, patriarcas, homens, que o mundo não era digno deles pisarem nesta terra, todavia pisaram e nos deixaram grandes ensinamentos. Mas a própria galeria da fé, no livro de Hebreus, vai nos revelar esses homens. Abraão, um homem considerado o pai da fé, né? O homem que creu e saiu de sua terra e foi peregrinar por uma terra que o Senhor lhe mostraria. Nós vemos Moisés, que creu a ponto de rejeitar os prazeres do Egito, porque ele via o invisível, ele via a bênção de Deus, ele via algo extraordinário que com os olhos naturais não podia ver. Na galeria da fé a gente depara com muitos nomes de pessoas que marcaram a história, porque foram pessoas que agiram por meio da fé, agradando a Deus, alcançando experiências maravilhosas com Deus, porque a fé nos faz viver experiências maravilhosas com Deus. Se andarmos por fé, nós vamos viver uma vida frustrada. Se andarmos por vista, melhor, nós vamos viver uma vida frustrada, decepcionando com muitas coisas, decepcionando com muitas situações. Mas quando andamos por fé, a gente não se prende às barreiras que às vezes se levantam diante de nós, mas sempre iremos entender que servimos pela fé a um Deus capaz de mudar qualquer situação. Veja, irmãos, este capítulo 8 de Mateus nos revela aqui o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, esse que já ouvimos nesta noite, que já foi ministrado acerca dos seus prodígios, né? Ressuscitando Lázaro, operando milagres, trazendo à vida alguém que para muitos já não havia mais esperança, porque já cheirava mal, mas o Senhor fez e o milagre aconteceu. E ele veio à vida, alegrando corações, e muitos que viam temeram a Deus e glorificaram o nome do Senhor. Esse Jesus, no capítulo 8 de Mateus, é aquele que foi, de repente, excepcionado, podemos dizer assim, por um homem rejeitado pela sociedade, que era um leproso. Um homem que muitos, quando ouvia aproximar, o apedrejava. Um homem que passava de largo para não ser contaminado. E de repente esse homem leproso, ele vem até onde está Jesus. E ele prostra diante do Senhor e faz algo que pessoas com muita saúde não faz: adora a Deus. Ele adora a Deus. E ele diz uma palavra interessante. Depois que ele adora o Senhor, ele diz: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Veja a fé daquele homem. E nas suas palavras, esperança brotara, porque ele disse ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele estava dizendo: eu tenho convicção de uma coisa, que tu tens poder para mudar a minha história.
A Bíblia diz que Jesus não somente fez um milagre, mas ele toca no leproso que ninguém fazia. E disse para o leproso: eu quero, seja limpo. E naquele momento o leproso foi purificado. A história dele foi mudada. Por quê? Porque ele aproximou com fé. Ele demonstrou fé no Senhor Jesus Cristo. Independente do milagre, ele adora o Senhor. E ele, reconhecendo a soberania de Jesus, ele disse: se tu quiseres, ou seja, nada impede o teu agir. Se o Senhor quiser, o Senhor opera o milagre. E Jesus operou, e o nome dele foi glorificado. Veja, irmãos, e ele segue. Entra em Cafarnaum. E chegando em Cafarnaum, a palavra de Deus nos diz que um centurião, que um homem que tinha 100 soldados sob seu domínio, um centurião, um homem de autoridade, um homem que quando dizia para um soldado vai, ele ia. Quando dizia vem, ele vinha. Quando dizia para o soldado faz isto, ele fazia. Por quê? Porque era um homem que tinha autoridade. Mas aquele homem depara com uma situação que foge ao seu controle. Por quê? Porque ele diz que o seu criado estava em casa, paralítico e violentamente atormentado. Veja a situação daquele homem necessitado e como estava agora aquele centurião, embora homem de posição, embora homem com autoridade, mas era um homem que reconheceu que havia situação que ele nada podia fazer. Que ele passava agora por um momento em que suas condições, suas habilidades, suas possibilidades se mostravam impossíveis de dar uma solução. E isto acontece com todos. Às vezes nós temos condições de muita coisa, mas deparamos com situações que fogem ao nosso controle, que a gente olha e parece não encontrarmos condições de solucionar, não conseguimos às vezes até ver possibilidades de mudanças. Por quê? Porque foge ao nosso controle, porque somos homens falíveis, frágeis, limitados, por mais que tenha-se ter possibilidades, mas tudo tem um certo limite. E aquele homem reconheceu que ele podia muita coisa, mas agora vendo o seu criado paralítico e atormentado, ele via que nada podia fazer. Mas como é bom quando a pessoa reconhece que não pode e vai atrás de alguém que pode. Reconhece que não consegue, mas vai atrás de alguém que sabe que consegue. É o que aconteceu com aquele centurião. Ele não podia nada fazer pelo seu criado, mas ele disse para Jesus, que nos faz entender que ele chegou junto de Jesus, aproximou do Senhor. E a palavra de Deus diz no versículo 5, rogando-lhe, suplicando-lhe, pedindo. E ele diz a Jesus, o meu criado, ele está em casa, ele jaz em casa, paralítico. E violentamente atormentado. E quais foram as palavras que Jesus disse? Eu irei, e lhe darei saúde.
palavras daquele centurião mudam a história. Jesus, ele faz uma promessa. Ele diz: eu vou lá. E eu vou dar saúde para aquele homem. Mas aquele centurião, ele fala algo que Jesus disse que nem em Israel ele encontrou tanta fé. Ele disse, o centurião disse: sou homem que também tem autoridade. Claro que diferente de Jesus, ele dizia. E eu peço aos soldados e eles me obedecem. O centurião disse: eu reconheço, em outras palavras, que o Senhor é uma autoridade suprema. Diga apenas uma palavra e o meu criado vai sarar. Nas palavras do centurião, ele estava dizendo: a distância não pode impedir o Senhor de agir. Nas palavras daquele centurião, ele estava dizendo: por mais que existam barreiras, mas estas barreiras não podem impedir o Senhor de agir, de operar, de fazer algo em prol do meu criado. Então, Senhor, diga apenas uma palavra. Não precisa nem dizer mais nada, apenas uma. E o meu criado vai sarar. Jesus se alegrou e disse: nem em todo Israel encontrei tanta fé. Então Jesus disse no versículo 13: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado sarou. Veja, irmãos, quantas são as barreiras que às vezes se levantam. E com os olhos naturais, a gente olha e às vezes sofremos certo impacto. Achamos que vai ser difícil, achamos que vai ser impossível, quase que impossível, se não fosse a fé em Jesus. Mas é nessa hora que as palavras desse centurião ressoam em nossos ouvidos e nós podemos então acreditar e dizer ao Senhor: Senhor, nada há que possa impedir o Senhor de operar o milagre na minha vida. Não há barreira que impeça Deus de entrar com providência na tua casa, na tua família, na minha casa, na minha família. Não há barreira, ainda que aparente ser impossível, mas para Deus que servimos, todas as coisas são possíveis. Aleluia. Às vezes o Senhor permite que cheguemos no meio do vale, como em Ezequiel 37, vale cheio de ossos, e ossos sequíssimos, sem vida, sem possibilidade alguma. E é justamente nesse momento que Deus fala conosco, como falou com o profeta, dizendo: poderão viver estes ossos? Às vezes é justamente no ponto crucial da nossa vida, como que num beco sem saída, que Deus fala em nosso coração. Pode haver mudança, pode haver suprimento, pode haver um socorro, pode haver provisão. E segundo a palavra de Deus, podemos dizer, como disse o profeta Ezequiel: Senhor, tu o sabes. Nós, às vezes, na nossa limitação, até duvidamos. Mas como é bom reconhecermos que somos, de fato, propensos a isso.
mas direcionar a nossa fé no Senhor, porque a nossa fé, ela não invalida a circunstância, ela não nos faz passar sem ver a circunstância, não, ela revela sim a circunstância, mas a verdadeira fé nos faz apoiar no Deus verdadeiro, aleluia, que operou milagre no criado do centurião, e nesta noite está conosco aqui, e nos fala por meio da sua palavra, dizendo, não há barreira, Ele pode operar o milagre em nossa vida. Se creres, verás a glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.